Em 1 Reis, capítulo 18, no primeiro versículo. 1 Reis, capítulo 18. Uma palavra bem conhecida dos irmãos, mas nessa noite eu quero trazer de uma maneira com outro olhar. Talvez os irmãos ainda não teve a possibilidade de perceber. 1 Reis, capítulo 18. A palavra do Senhor vai nos dizer, algum tempo depois do terceiro ano da seca. Em algum tempo depois do terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá, apresenta-se ao rei Acabe. Diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. Irmãos, podeis assentar. Nessa noite eu quero trazer para vocês a ordem a qual o Senhor deu ao profeta Elias. A ordem a qual o Senhor deu ao profeta era que ele se apresentasse ao rei, porque em Samaria já existia 3 anos que não chovia. Porque bem vocês vão se lembrar que o profeta Elias orou e tudo parou. Ficou um tempo sem chover. Mas o Senhor vem ao profeta Elias dizer a ele que era para ele se apresentar. E nessa trajetória ao profeta encaminhar para se apresentar ao rei, ele encontra com Obadias ao caminho. E ao encontrar Obadias, se ajoelha ao profeta e diz: é o Senhor, profeta Elias.
mande falar ao seu rei que eu estou aqui. Mas Obadias fica temeroso, porque o rei Acabe já havia mandado procurar Elias em todos os lugares e não encontrava. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é a obediência à palavra a qual o Senhor te manda fazer. Não é para você fazer aquilo que você acha que tem que fazer. É você compreender a ordem a qual o Senhor te deu para ser feito. E a palavra a qual o Senhor colocou ali para o profeta Elias era que ele se apresentasse e dissesse ao rei que ele mandaria chuva. Mas no caminho, o profeta encontra com Obadias, que era mordomo do rei Acabe. E Obadias era temeroso ao Senhor. E Obadias ali, ao encontrar com o profeta Elias, ele diz: o que fiz? Obadias ficou ali com medo que o profeta Elias talvez estava indo ali dar uma punição a ele. E ele se refere a ele e diz: Senhor, sou temeroso ao teu Deus. E ele diz: eu tenho guardado 100 profetas do Senhor, 50 em uma taverna, 50 na outra, e alimentado eles com pão e água. O profeta Elias, ele encontra com o rei Acabe e diz a ele que eles têm bagunçado os altares do Senhor, buscado outros deuses. E mediante isso, é convocado uma reunião no Monte Carmelo, aonde o profeta diz ao povo de Israel: eu sou o único profeta que ainda resta lá e a sua candelada nas faixas. Mas vejamos, irmãos, que ele não era o único profeta, porque ao encontrar com Obadias havia dito a ele que havia 100. O que essa palavra vem chamar a atenção? Ter obediência à ordem a qual o Senhor te deu. Porque às vezes, em certo momento, você vai entrar em algo que não é para você entrar sozinho, não é para você fazer sozinho. E muitas das vezes você está tão cheio do Senhor que você não consulta o que Ele quer que você faça. Você faz por sua conta. E ali o profeta manda chamar os profetas de Baal para ele provar que o Deus dele era maior do que o Deus de Jezabel. Mas não foi essa a ordem a qual o Senhor deu a ele. O Senhor responde ao holocausto com fogo no céu. O Senhor responde, mas não foi a ordem a qual o Senhor deu. Que eu quero falar com você, talvez você esteja fazendo algo a qual o Senhor não te deu a ordem para você fazer. Não foi te dada a ordem para que você faça. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, o Senhor responde. Ele mata aqueles profetas à espada. Mas quando o rei Acabe diz a ele que vai falar com Jezabel, e Jezabel manda um recado a ele, que naquela mesma hora, no dia seguinte, ele também estaria morto. O que ele faz? Ele foge. Para que fugir?
Se você matou vários profetas, o que seria mais um? Não seria nada. Mas quando você vai na direção a qual o Senhor não lhe ordenou, as consequências chegam, as consequências vêm. E o que ele faz? Ele foge, ele se esconde. Se esconder para o homem que parou no céu de chover. Para que fugir? Fugiu porque ele estava fazendo algo que não era a direção do Senhor, a qual não era a ordem dada por Deus. Parece, irmãos, também que nós podemos colocar no capítulo 3 de Gênesis, quando o Senhor diz a Adão e a Eva: podem comer do fruto da árvore do jardim. Respondeu a mulher: e só do fruto da árvore que está no meio do jardim, que não podemos comer. Deus disse: não coma, nem sequer toque o fruto daquela árvore. Se fizer, morrerá. Uma outra palavra, o Senhor deu a ordem a Adão e Eva que não era para se alimentar dos frutos daquela árvore a qual estava no meio. Mas sabe o que eles fazem? Ali, incentivado pela serpente a qual aparece ali, os incentivam a comer. Mas não foi a ordem dada. Então eu te chamo a atenção nessa noite: o que você tem feito? Você tem feito aquilo a qual o Senhor tem te dado a ordem? Ou você tem feito aquilo que você acha que pode fazer? Há coisas que não é para você entrar sozinho, não é para você fazer, mas você quer fazer. Porque você se acha tão cheio do Espírito Santo a qual você quer fazer sozinho, sem ter dado a ordem a você. Também, irmãos, podemos nos lembrar Jonas, a qual o Senhor mandou ele ir na cidade de Nínive. Então o que ele faz? Ele desvia e não vai. E as consequências dele não seguir a direção a qual o Senhor deu, vem acometer outras pessoas, vem atingir outras pessoas. Então, o que eu quero aqui nessa mensagem falar com vocês? Cuidado com aquilo que você busca fazer sem a ordenância de Deus, sem a ordenância do seu pastor, sem a ordenância do líder a qual te pede para fazer. Porque há coisas que você empolga e entra no vento, e você não vai conseguir sair sozinho. Não vai conseguir sair sozinho. Palavra qual também nós podemos ver em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 6, aonde Davi coloca a arca do Senhor em um carro de boi. O Senhor não deu ordem a ele para colocar a arca em carro de boi. A ordem da arca era que os levitas levassem a arca. E com essa ação, o que acomete? Os bois tropeçam e o Zá vai tentar segurar a arca. E o Senhor vê, o Senhor mata. Então, o que eu quero falar com você? Cuidado com aquilo que você tem feito, a qual o Senhor não te ordenou, a qual o Senhor não te mandou, e você vai matar pessoas e você não vai poder
vai poder consertar. Não vai poder. Não vai. Mas se você fez a ação a qual o Senhor não te deu ordem, que você possa ter a humildade de assumir a sua ação. Porque nós vemos no versículo do capítulo 19, quando o Senhor aparece para o profeta Elias, ele o pergunta o que ele estava fazendo dentro daquela caverna. E o profeta Elias pede a morte. Pede a morte. Então, meu irmão, cuidado. Que você pode entrar no ventre, entrar numa situação aonde você não vai conseguir suportar a ação que você fez. Porque essa noite nós vamos mostrar que ações que não foi dado ordem do Senhor, você pode ferir pessoas, você pode matar pessoas, você pode matar você mesmo e pedir a morte. Como o homem usado, como é aquele, pedir a morte a Deus. Pediu a morte por não suportar aquilo que fez sem a ordenança do Senhor, sem a ordem do Senhor. Talvez você está na igreja empolgado, você não está estruturado, você não está preparado para orar para alguém, para entrar em uma luta no mundo espiritual, a qual não foi dada a você. E você começa, eu estou passando por isso, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas porque você entrou em algo que não era para você entrar. Talvez aquilo necessitava de um grupo de outras pessoas para fortalecer e realizar aquela ação. Porque a palavra nos diz que ainda havia 7.000 profetas do Senhor. Então ele não era o único. Ele não era o único. Então por que essa palavra vem chamar a atenção nessa noite? Para que você tome cuidado, para que você não entre em coisas que não foi te dado a ordem para fazer. Porque existem as consequências. Existem as consequências. E a palavra do Senhor, o Senhor não é só amor, o Senhor é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor porque quando você faz algo a qual o Senhor não se agrada, o Senhor vai te cobrar. Ele irá te cobrar. Porque mediante isso o Senhor manda Elias voltar. Ele anda 40 noites, 40 dias. E ele pede para que unja outro profeta, que é Eliseu. Palavra essa qual nós podemos ver também a Moisés, a qual o Senhor deu uma ordem a ele. A ordem a ele era que ele falasse com a rocha. E ele ali, com aquela pressão da multidão, daquele povo, ele vem e bate na rocha de uma maneira a qual o Senhor não tinha dado a ordem. Ele não entrou na cidade prometida. Ele não entrou. Então eu te digo, cuidado com a sua ação. Cuidado com aquilo que você busca fazer, que não foi te dada a ordem para fazer. Não foi dada a ordem. Mas você se acha tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de tudo que você quer fazer. E quando vem do pé, porque quando você vai fazer
fazer com a bênção do seu pastor é diferente. É diferente, porque você está na cobertura do anjo da igreja. Mas quando você faz por sua livre vontade, você assume os riscos. Você assume os riscos. Você assume as consequências. Exemplos dados aqui: você pode ser acometido de morrer, você pode entrar numa depressão, você pode passar por coisas que você não necessita passar, porque você quis fazer um pouco mais, além do que foi dado a você. Porque Deus, ninguém explica Deus. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Porque se fosse para o Senhor matar, o Senhor já tinha dito: vá e mate. Mas Ele deu a ordem para avisar que a chuva viria. A chuva chegaria, a chuva chegaria. Então eu não sei como você tem feito na sua vida, como tem sido a sua ação, a qual o Senhor quer trazer algo prometido a você, e você tem feito aquilo a qual o Senhor não pediu para você fazer. O Senhor não pediu para que você faça. E você assume essa responsabilidade. Empolgado. O Senhor não precisa de ajuda. O Senhor já tem tudo traçado, a qual Ele quer que aconteça na minha e na sua vida. Ele já tem. Ele já tem. Porque o povo estava desobediente. Quando você desobedece, o Senhor te coloca para aprender. Para você aprender. Como o Senhor iria fazer com aqueles profetas, eu não sei. Mas com certeza o Senhor tinha uma estratégia para aqueles profetas. Então eu te falo nessa noite: o Senhor, você pode fazer o Senhor te responder aquilo que não foi da ordem, mas existirá a consequência. E a consequência você não sabe como ela vai ser, como você vai resistir àquilo a qual o Senhor vai cobrar de você. De que maneira você vai ficar? De que maneira você vai absorver a ação que você fez? Mas eu te falo mais do que isso. Se fizer aquela ação a qual o Senhor não te ordenou de fazer, se apresente, diz o Senhor que você fez. Porque o profeta Elias diz a Deus: o povo tem deixado o seu altar de lado. Apenas eu era quem existia. O Senhor é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. O Senhor sabe de tudo. O Senhor está em lugares onde você não está. O Senhor ouve coisas que você não ouve. O Senhor sabe de coisas a qual você não sabe. Então faça aquilo a qual o Senhor te pede para fazer. Não busque fazer aquilo que não foi pedido para você fazer. Porque se você talvez quer fazer algo que você não tem estrutura espiritual ou emocional para fazer, você não tem. Busque a direção do Senhor. Senhor, isso é para mim fazer?
Pastor, você acha que eu posso fazer? Buscar a direção do Senhor para não haver consequências. Davi, nas suas escrituras, foi o segundo coração de Deus, mas o Senhor não permitiu de construir o templo. Ele não perguntou: Senhor, o Senhor quer que eu mude a maneira a qual eu tenho que conduzir a sua arca? Então te chamo a atenção nessa noite, muito cuidado com aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão, de que maneira você vai cuidar daquilo que o Senhor tem te dado na sua mão. Porque aquilo que o Senhor nos dá não é para nos exaltar. Quem vem para ser exaltado é o Senhor. Não sou eu, não é você, mas sim o Senhor que foi feito para ser exaltado. Não foi feito para exaltar o homem é apenas um instrumento. Apenas um instrumento do Senhor que Ele usa enquanto Ele quer. Porque eu não prego se Ele não permitir. O louvorista não louva se Ele não permitir. O tocador não toca se o Senhor não permitir. É só o Senhor que permite. Porque você não sabe a consequência. Talvez você acredite que um simples ato não fará mal para ninguém. Mas o seu ato pode fazer mal a você e mais a outras pessoas. O simples ato daquela arca, naquela carroça de boi. Usar não foi para abusar, ele foi para ajudar, mas não era a intenção, não precisava. Porque o Senhor, Ele faz da sua maneira. Nós apenas temos que seguir as orientações a qual o Senhor nos dá, a qual o Senhor nos pede, porque o Senhor usa quem Ele quer para falar comigo, para falar com você. É o Senhor que usa. E quando o Senhor nos fala para fazer, Ele está nos assegurando que aquilo vai acontecer da maneira qual Ele planejou. Da mesma forma, como o Senhor manda que Moisés leve o povo entre as montanhas e entre o mar. Talvez aos meus olhos, aos olhos de vocês, se estivesse lá, diria: não tem como. Mas Ele já tinha a sua maneira de fazer. Porque a maneira dele, eu e você não iremos compreender, mas Ele irá fazer. Ele irá fazer. Então não tome para você aquilo que não foi te dado a obra. Não faça aquilo a qual o Senhor não te pediu para fazer. Porque muitas das vezes aquilo que Ele te pede você não faz. Mas o que não é para fazer, você quer fazer. Você não quer fazer. Então muito cuidado de achar que você está tão cheio, que você não precisa consultar o Senhor. Você pode fazer da sua maneira. Da sua maneira. Porque às vezes nós somos levados a achar que podemos fazer aquilo que queremos, sem ser tanta obra,
Então, essa noite, a mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração, falasse para mim, falasse para você, porque o Senhor vai te honrar, você fazendo a maneira a qual Ele pôs no seu coração, a maneira a qual Ele ordenou você em fazer. O Senhor irá te honrar. Não busque ser mais do que aquilo que o Senhor te pediu. Honre o Senhor. Honre o Senhor naquela ordem a qual o Senhor te deu para que você faça. Faça ela bem feita, faça ela com carinho. Tome um tempo com Deus para se fortalecer e fazer aquilo a qual o Senhor te deu a ordem para fazer. Porque quando vamos na direção do Senhor, o Senhor nos honra, o Senhor trabalha na nossa vida, o Senhor faz coisas extraordinárias, porque é o Senhor que capacita, é o Senhor que faz. Nós não somos nada, apenas instrumento na mão do Senhor. Amém? Agradeço a minha oportunidade da palavra, que o Senhor possa tocar na necessidade a qual cada um tem, na necessidade a qual cada um tem falado do Senhor lá no seu coração, porque o Senhor é quem sabe a necessidade de cada um, porque a palavra diz: o Senhor curar é Deus, o Senhor não curar, Ele continua sendo Deus. É o Senhor que tem a maneira de Ele fazer as coisas, a qual talvez seus olhos estejam vendados e você não compreenda. Mas peça ao Senhor que Ele abra os teus olhos, que caiam as escamas, que os seus ouvidos se destampem para você entender aquilo a qual o Senhor quer fazer no seu coração. Vou testemunhar algo para vocês. Quando eu vim trabalhar aqui, eu vim com medo. Eu trabalhava perto da minha casa. E me chamaram e falaram assim: agora você vai trabalhar a partir do próximo mês do Santa Terezinha. Já tinha quebrado o carro, meu médico, já tinha essas coisas. Eu falei: que eu vou arrumar lá? Eu conheço muita gente, mas que eu vou arrumar? Falei com aquele coordenador assim: se eu tivesse a minha vida resolvida, eu te dou um beijo e um abraço. Mas o Senhor, o Deus da honra, o Deus da glória, Ele tem a maneira dele de trabalhar. O Senhor me trouxe aqui, eu fiquei 4 anos trabalhando aqui. A gente não vai satisfazer a todos, mas eu sei que a grande maioria das pessoas gostavam de mim, da Janaína, trabalhando aqui. Mas eu recebi uma palavra um dia: o Senhor vai te prosperar. Aqui foi um ensinamento, foi uma capacitação, calabassu, cantaramarai. Cuidado com aquilo que o Senhor tem te dado para te fazer crescer, e você tem achado ruim, você tem reclamado, você tem murmurado, porque você não sabe a maneira como o Senhor tem trabalhado na sua vida, a promessa qual Ele tem para você. Quando o Senhor me trouxe para cá, eu lembro no dia 16 de novembro de 2016, eu vim pegar um atestado aqui para minha esposa. Alguém estava me procurando. Foi ele me procurando por quê? Eu já ainda consegui, deve ser para você ser coordenador. Eu vim. Eu falei: eu, coordenador? Jamais, mas era um propósito do Senhor. E quando ali comecei com essa, ali na JK, ele falou: tem uma proposta para você ser coordenador de saúde de Piaé. Eu ri dele. Falei: você é um cara inteligente, ele conseguiu. Eu me garanto que quando enfermeiro, mas quando negar esse montoeiro de gente. Mas o Senhor tocou no meu coração, que eu ainda não era batizado, passado pelas águas, mas eu vinha num culto lá no Santo Antônio, eu fui missionário, recebi essa proposta. Olhe para mim e vê o que o Senhor vai dizer, o que o Senhor falar, o que eu vou seguir. A missionária em oração falou assim: o Senhor me revela que quem está sentado na cadeira é você. Se você não aceitar
aceitar, você vai ficar para lá e ficar para cá, ficar para lá, ficar para cá. E eu aceitei, o Senhor me honrou 4 anos. Mediante isso, depois o Senhor falou: te darei outra cadeira. Eu falei: qual cadeira? Que cadeira é essa? A cadeira do Senhor me levou para um lugar onde eu não conhecia ninguém. Porque o Senhor não quer trabalhar na sua vida, Ele tem a maneira dele. Ele não vai te explicar a maneira, mas Ele vai te dar o que você vai ter que superar. E quando ali eu fui exonerado, em 31 de dezembro de 2020, falei: Senhor, eu estava no monte e ouvi o louvor: descansa, descansa. Nunca tinha ouvido aquele louvor. E voltando no culto na segunda-feira com o meu pastor, o pastor Cássio Tuta, eu falei assim para o Senhor: perto do levante, Senhor, o coração do homem é enganoso, mas o Senhor me leva onde o Senhor vai estar comigo. Talvez o meu querer não é o seu querer. Cheguei na minha casa, tinha 2 ligações me chamando para ser secretário de saúde em Los Angeles. A cargo a qual estou lá por 3 anos e 3 meses. Eu sou o 6º secretário, os primeiros 4 anos foram 5. Mas o Senhor, por sua honra, por sua glória, tem me honrado, eu irei até o final. E ali eu aprendi que quando eu era coordenador aqui, eu era alguém que jamais poderia estar envolvido em gerência de um município negro, pobre, ser gerente de alguém, gerente de 800 pessoas, mas o Senhor é Deus, Ele faz com quem Ele quer, com quem Ele escolhe, Ele faz a sua vida, e Deus é quem faz, e Deus é quem capacita, Deus é quem capacita. Não imagine que você é inferior ou menor de ninguém, mas o Senhor, a promessa qual Ele tem na sua vida, Ele faz. Eu fui para lá, nunca tinha visto o prefeito na minha vida. Mas ele falou: moço, aonde vai e fala o seu nome às pessoas, é só elogio. Mas eu tenho honrado o Senhor mesmo com as ruas, porque quando eu fui coordenador aqui, eu me lembrava de Saul e Davi, porque Davi estava no pasto, tomando conta das ovelhas, o Senhor foi lá dar honra a ele. O Senhor veio aonde eu estava, eu não imaginava, eu não imaginava ser enfermeiro, eu não imaginei ser chefe de muitas pessoas. Mas o Senhor me honrou, e eu sempre te dizer: eu vou fazer, porque se eu não fizer, o Senhor tira de mim, como Ele tirou de Saul, Ele tira. E eu falo que hoje, lá enquanto secretário, eu lembro de Mateus 19, aonde o rico tinha de tudo, e o mendigo Lázaro pedia migalhas, ai, a sua e a cantará. Eu sou o rico. E quem é Lázaro? O povo que precisa da saúde. Mas eu tenho honrado o Senhor, porque quando eu fui, disseram assim: agora fica rico, agora fica rico. Mas o Senhor te testa. Eu vou te pôr aqui para fazer. Agora eu vou te dar o poder da caneta. E vou ver como você vai se comportar. Então o Senhor, mesmo no pouco, o Senhor tem honrado o que é suficiente. Porque quando você honra a Deus, você faz com Deus, Deus te prospera naquilo que você tem. Deus prospera. Eu tenho funcionário que ganha muito mais do que eu reclamo, mas o Senhor tem prosperado, não tem deixado voltar na minha casa. E eu sempre digo: eu quero chegar na minha casa, deitar com a minha cabeça em paz, tranquilo, porque não adianta o Senhor me levantar, eu pensar só em mim e não pensar naquelas pessoas a qual o Senhor me escolheu para que eu faça a diferença. Porque o Senhor levanta as pessoas para fazer diferença com o outro. Ele tem um propósito. E muitas das vezes as pessoas se perdem pensando apenas nele e esquecendo do outro. Porque aquela porta do Senhor fechada.
Homem nenhum mata, mas a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Não acha que é fácil estar. A gente passa a luta todo dia por ser honesto. Eu passo a luta todo dia por ser honesto. Porque falta de propina não falta. Mas o Senhor me pôs lá por uma missão. Ele não me pôs para que eu engordasse e matasse os outros. Ele não me pôs lá para ser como rico que eu me alimentasse e alguém ficasse pedindo só de mim. Então, nessa noite eu não sei o que cada um sonha, o que cada um precisa. Mas eu quero falar essa palavra para testemunhar o sonho, a qual que você tem, que o Senhor tem as suas maneiras para Ele fazer, Ele tem a sua maneira de levantar, porque Ele é Deus que sabe aquilo que você precisa, cai a suminar e a calar. O Senhor capacita, o Senhor capacita. Busque e faça aquilo a qual o Senhor te pede, que o Senhor irá com você, o Senhor irá te honrar, mas honre ao Senhor. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade e possa estar certo que sempre o Pai do Santa Teresinha, as pessoas aqui estão no meu coração, porque eles fazem parte da minha história, eles fazem parte da minha trajetória. Porque há muitas pessoas aqui que eu conheço, eu falo que aquele senhor eu era pequenininho, eu ia buscar a porta de serra lá na serraneria onde eu trabalhava. Eu era pequenininho, pegar. E talvez hoje uma posição minha, eu não precisava nem lembrar dele. Mas eu lembro, eu era pequenininho, novo, ia lá, pegava o saco de pó, levava para minha casa para cozinhar feijão. Então o Senhor nos honra, o Senhor faz. Então continue fazendo apenas aquilo a qual o Senhor tem para você e te dá a ordem. Marzinho, do pastor, já briguei com ele lá em São Paulo. Eu era mas somos grandes amigos. E a vida é assim. Então faça aquilo que o Senhor te ordena. Aquilo que não foi te dado a ordem, você não faça. Se você tem dúvida, fale com o seu pastor, ore ao Senhor, mas não ponha a mão onde não foi feito para você pôr. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite, que o Senhor me possa abençoar cada um Missionária Rita, nós estamos louvando o Senhor por essa noite em nome de Jesus. Eu pedi ao operador Maria José que